Olá, professor, olá, professora. Eu quero cumprimentar a você também, que não é professor, que não é professora, mas que está aqui conosco neste momento, participando, ouvindo, gostando de saber um pouco mais do que nós temos para compartilhar. Eu quero agradecer imensamente por poder participar desse momento tão especial, tão importante, que é a 10ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, Educação, Cidadania e Saberes. É com muita honra que eu estou aqui para compartilhar um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho da minha pesquisa com vocês. Meu nome é Adriana do Nascimento Querido, eu sou especialista em gestão empreendedora, mestre em educação básica e atualmente curso doutorado em letras na UERJ. Sou professora da rede estadual de ensino aqui na minha cidade, Rio de Janeiro, Brasil. Então, eu vou compartilhar um pouquinho da minha pesquisa de hoje, do meu trabalho, ao longo desses muitos anos como professora alfabetizadora e também como professora de jovens e adultos e atualmente com o ensino regular, trabalho com turmas de primeiro ano do ensino médio. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as reflexões sobre os textos significativos nos anos iniciais de escolaridade e o seu papel para a escrita como função social, que é o que nós queremos, que os nossos alunos, que as nossas alunas leiam, escrevam e reconheçam a importância dessa escrita, a importância desse papel social que a escrita tem nas nossas vidas. A escrita é um produto cultural e, como tal, deve ser aprendido, deve ser ensinado. Então, nós vamos aqui conversar, eu trago umas reflexões iniciais sobre esse assunto. Então, esse trabalho está pautado numa perspectiva socio-interacionista e tem a intenção de contribuir, de conversar, discutir, analisar como os textos significativos que circulam socialmente podem embasar as práticas de leitura nos anos iniciais e a forma como esses textos influenciam no ambiente escolar, a sua função social fora desse espaço que é a escola, e vamos refletir também um pouquinho sobre a sua contribuição para a construção de sentidos na formação do leitor, que é tão importante para nós como professores, como professoras. Esse estudo faz parte da minha pesquisa de doutorado, que está em andamento, apoiado nas minhas experiências docentes em alfabetização, como pesquisadora, e associada aos estudos de letramento e alfabetização. A pesquisa, como eu coloco aqui, ela está em andamento. Nós não temos respostas prontas, nós temos contribuições, temos conversas, que são importantes e necessárias para o nosso dia a dia, para o cotidiano da nossa escola. Então, essa pesquisa tem como motivação, né, as minhas inquietações, a minha experiência de trabalho docente, as observações que eu vejo, que eu vi ao longo desses muitos anos como professora, sobretudo como professora alfabetizadora, que trabalha também com os anos finais do ensino médio. Então eu via uma lacuna enorme e isso muito me inquietava. O que acontece? Por que os pequenos querem ler, querem escrever, gostam das historinhas, gostam de ouvir histórias, de contar histórias? E ao longo do tempo, parece que isso vai se perdendo um pouco, que eles vão deixando um pouquinho de lado. Então isso sempre me inquietou, sempre foi algo que eu via como lacuna mesmo, como um hiato nesse espaço de tempo entre os anos iniciais e os anos finais. Então, a minha pesquisa ela é motivada por isso. Na minha pesquisa no mestrado, eu trabalhei com os processos de compreensão leitora, então esse assunto sempre percorreu a minha mente, a minha inquietude, a minha vontade de saber o que acontece, porque muitas das vezes nós lemos um texto para os alunos e eles dizem, então era isso, professora, mas falta um pouco dessa autonomia, dessa leitura sozinha, dessa leitura que é, vamos chamar de silenciosa, deles poderem ler esse texto e compreenderem o texto. Então agora no doutorado eu
venho um pouquinho mais, né? Trabalhei lá com o ensino médio, no mestrado, e agora no doutorado com a alfabetização, que é para poder coadunar realmente esses dois polos de educação, né? Os anos iniciais da alfabetização e os anos finais no ensino médio. Então, diante dessas inquietações, diante de tudo isso, eu começo a refletir sobre as questões relacionadas à alfabetização, relacionadas ao letramento, e trago então a relevância desse tema pelo alto índice de analfabetismo que nós temos ainda aqui na minha cidade e certamente no meu país também. Nós temos um índice altíssimo de analfabetismo e de reprovações ao longo do terceiro ano. Uma reprovação ainda elevada que assusta a todos nós e que nós precisamos refletir sobre isso, né? Como é que tem sido essa alfabetização? Eu acompanhei escolas também durante muito tempo, turmas, e eu via muito também os textos ainda um pouco de lado e uma alfabetização que era basicamente com sílabas, e muitas das vezes sílabas isoladas. E o texto ele precisa ser o centro da nossa aula, precisa estar presente ali na nossa sala de aula o tempo inteiro. Então, essas situações reais dos usos dos textos que circulam regularmente, né, no nosso cotidiano, as placas, os poemas, os contos, tudo isso vir para a sala de aula para que as crianças possam ter contato com outros textos que sejam para além dos textos acartilhados, que sejam para além dos textos apenas propostos no ambiente escolar, mas que sejam textos que realmente eles possam refletir, que eles possam conhecer, que eles possam identificar aquele texto que esteja presente na sala de aula e que quando eles saiam da sala de aula, eles possam também reconhecer aquilo que eles aprenderam dentro do espaço escolar. Ao longo da minha vida, eu já alfabetizei também adultos e uma certa feita uma aluna me disse que queria muito aprender a ler porque o sonho dela era colocar uma lista presa à geladeira. Ela queria deixar um bilhete para o esposo. Então, olha que motivação para aprender a ler, olha que motivação interessante para aprender a escrever. E é isso, não importa a idade que for, a motivação para aprender a ler, a motivação para aprender a escrever tem que estar presente. E tem que estar presente assim, para que eu preciso aprender a ler? Para que eu preciso aprender a escrever? Ler e escrever é uma questão de justiça social. Nós precisamos ter esse entendimento. Então, expandir esse espaço de leitura, expandir essa escrita para que esses alunos, para que essas alunas possam ser inseridos na nossa sociedade. Então, eu justifico essa pesquisa, esse tema que eu trago, porque ainda neste ano, no presente século, em 2024, os índices são alarmantes. Algumas escolas ainda não trabalham muito com essa questão do texto. Então, nós temos essas dúvidas que nos inquietam. O que tem acontecido? O que está acontecendo? Como é que nós podemos refletir? Como é que nós podemos colaborar? Como é que nós podemos contribuir como professor, como professora, para que meu aluno leia, para que meu aluno escreva, para que meu aluno, sobretudo, tenha o que dizer, tenha o que escrever. Então, como é que a escola se apresenta nesse curso? Como é que nós temos ainda números tão grandes que nos entristecem quando nós olhamos os resultados ao final dos anos de escolaridade, né, ao final do ano letivo, uma quantidade muito grande ainda de alunos que não conseguem ler ou escrever. Então, eu sempre trabalhei com as classes populares, trabalho no estado, aqui nas escolas estaduais, trabalhei nos municípios aqui do Rio, trabalhei também no município de Niterói, onde atendia comunidades, e eu vejo o tamanho da importância que a escola tem para essas comunidades, que a escola tem para essas crianças. E a Magda Soares, ela traz isso de uma maneira muito interessante, que ela fala que a escola ela é muito mais importante para as classes populares do que para as classes dominantes. Para estas, ela tem, sobretudo, a função de legitimar privilégios já garantidos pela origem da classe.
para as camadas populares, a escola é a instância em que podem adquirir instrumentos necessários contra a luta desigual desses privilégios. Então, é nesse olhar, é nesse sentido que eu trago essa proposta de alfabetização, que não é nova, que a Magda já traz e que quanto outros pesquisadores já trazem também das propostas de alfabetização com texto. Meu trabalho é mais um para contribuir, para refletir sobre esse assunto que é tão delicioso, né? Delicioso, um assunto maravilhoso, mas que ainda é para nós um assunto muito desafiador. Então, nós seguimos aqui trazendo também essa perspectiva da Magda, que conversa sobre alfabetização e letramento, sobre esses processos que são distintos, mas que caminham juntos, eles caminham ali lado a lado. Então, a Magda distingue, né, o que é alfabetização, que é a aquisição da tecnologia da escrita, que ela não é um pré-requisito para o letramento, ao contrário, né, a criança aprende a ler, aprende a escrever, envolvendo-se em atividades de letramento, quer dizer, de leituras, de textos, de produção de textos reais, de práticas sociais, de leitura e escrita, e ela segue, então, esclarecendo o que é o letramento, que são as capacidades de inserir nessas práticas sociais. Então, aqui eu trouxe um trabalho para que a gente reflita sobre ele. É o trabalho de uma aluna de 8 anos e que nós, então, trabalhamos com a função social da escrita. Claro, nós vamos observar aqui nesse texto traços de oralidade, vocês podem ver aqui, né? Ela coloca aqui, ó, loja de miçangas da Bela, depois, ó, venha para a minha loja de miçangas, e ela vai descrevendo aqui cada um dos itens que tem na sua loja. E ainda aceita Pix ou dinheiro para quem quiser encomendar. E aqui nós vemos, sim, temos traços de oralidade, mas nós podemos perceber que essa criança entende para que ela precisa escrever. Não é apenas uma tarefa escolar, é uma atividade onde ela se insere, onde ela consegue explicar o que ela está fazendo, ela propõe ali a lojinha dela de miçangas, ela aceita a Pix, quer dizer, ela está totalmente inserida no contexto social. Então, esse é o nosso desejo, que as crianças possam ler, que as crianças possam escrever e possam, sim, estarem inseridas. Elas são crianças cidadãs que estão aqui neste mundo. É claro que nós não vamos trazer textos que sejam inadequados à faixa etária, textos que sejam inadequados àquele momento ali da sala de aula. Nós vamos escolher textos de acordo com o nosso público-alvo, de acordo com o lugar onde as crianças moram, textos que sejam interessantes, propostas que sejam contagiantes, que tragam a motivação para a escrita, como esse texto pode trazer. Olha só a motivação, a divulgação do seu trabalho, a divulgação do seu produto, que ela então resumiu ali no cartaz, aí em tempos de divulgação, de apresentação, ela pôde então divulgar o seu trabalho. Então, nós colocamos aqui a fundamentação teórica, que embasa um pouco de tudo isso, né, diante de tantas inquietações. Eu me junto a outros pesquisadores, eu trago muitas leituras, que é para poder fundamentar a minha prática, porque a teoria, a prática precisa de uma teoria que a fundamente. Eu não vou simplesmente chegar na sala e hoje eu vou fazer isso. Não, não é dessa maneira. Eu preciso planejar, organizar, realizar diagnoses para que eu possa conhecer o meu aluno, conhecer a minha aluna, saber o que eles me trazem, para que eu possa trabalhar sobre aquilo que eles me apresentam. A gente acaba tendo muita cultura do erro, sabendo, ele não sabe isso, ela não sabe aquilo, mas nós trabalhamos em cima daquilo que as crianças já sabem, daquilo que as crianças podem nos apresentar, para que nós possamos seguir daí para frente, que a criança tenha, então, o entendimento da importância da escrita como função social. Então, eu me junto a tantos outros pesquisadores, a tantas outras pesquisadoras, para conversar um pouquinho sobre esse assunto e reiterando que o texto ele deve ser o eixo central do processo de alfabetização. Aqui estão as referências bibliográficas
Mais uma vez, eu quero agradecer à comissão organizadora a oportunidade de estar aqui, de compartilhar o trabalho. Me despeço de vocês com um grande abraço e até a próxima.